Na sessão dessa quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, entre outros assuntos, a respeito da correção monetária de créditos do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A empresa que entrou com pedido de embargo, alegando existir decisões diferentes nas duas turmas do STF sobre o mesmo tema. Os ministros da Suprema Corte julgaram embargos de divergência contra acórdão da segunda turma do STF apresentado pela Siemens. No recurso, a empresa de telefonia pedia a correção monetária de crédito prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Por unanimidade, a Corte entendeu que se justifica a correção monetária e decidiu pelo provimento do pedido. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da administração tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Ainda na sessão desta quarta-feira, os ministros começaram o julgamento dos embargos de declaração contra o recurso de uma decisão do STF de agosto de 2013, que condenou Erodi Mate por 4 anos e 8 meses de prisão. Ele é ex-vice-presidente da Comissão de Licitações do município de Rolim de Moura, em Rondônia, e teria se envolvido em fraudes na prefeitura entre 1998 e 2002. Nos embargos de declaração, a defesa alega que teria havido a prescrição do crime e pede a extinção de punibilidade, além de requisitar o impedimento do Procurador-Geral da República no caso. A relatora, ministra Carmen Lúcia, rejeitou o recurso após considerar que não houve qualquer omissão ou contradição na decisão condenatória. Depois do voto da relatora, o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E hoje o Pleno do STF se reúne. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como foi esse julgamento ontem e o que deve ocorrer hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Mais uma vez, boa tarde a todos. Esclarece para a gente, então, Gisele, na sessão de hoje o ministro Dias Toffoli já deve apresentar esse voto vista? Não está previsto. Nós temos na pauta os embargos de declaração que, na verdade, foram apresentados na ação penal 596, que incluiu a condenação do senador Ivo Cassol, mas na pauta estão apenas os outros 2 embargos, ou seja, está na pauta o embargo de declaração apresentado pelo senador Ivo Cassol e pelo então presidente da Comissão de Licitações do município de Rolim de Moura, em Rondônia. Então, em relação a esse embargo que começou a ser julgado ontem, houve um pedido de vista. Esse pedido de vista foi feito pelo ministro Dias Toffoli, que foi o revisor da ação penal 596. Inclusive, na ocasião em que essa pena foi fixada, os ministros acabaram seguindo o voto do revisor nesse aspecto, então todos acabaram sendo condenados a 4 anos e 8 meses de reclusão. Então, na pauta, esse recurso que começou a ser analisado ontem e que teve a suspensão em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli não está na pauta de hoje. Então, na pauta de hoje, os ministros devem iniciar o julgamento dos recursos apresentados pelo senador Ivo Cassol e pelo outro condenado na ação penal 596. Gisele, qual foi o entendimento da ministra relatora? A ministra relatora, que é a Carmen Lúcia, ela entendeu, no caso de ontem, que os argumentos que foram apresentados pela defesa do ex-vice-presidente da Comissão de Licitação, na verdade, eles querem um rejulgamento da ação penal. Então, ela entende que, sob pretexto de que há uma possível omissão, obscuridade e contradição, o que se busca, na verdade, é como se fosse uma reanálise do caso, é como se fosse um recurso de apelação. Então, no ponto de vista da ministra, ela entende que não há nenhum ponto a ser sanado, nenhum ponto a ser esclarecido, e, por esta razão, ela rejeitou os embargos que foram apresentados. Esse julgamento não foi concluído por conta do pedido de vista. Na sessão, então, de hoje, estão os outros 2 embargos e numa outra oportunidade, em relação ao caso que começou a ser julgado ontem, haverá, então, a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco para falar dos demais assuntos que estão na pauta de hoje. Ok. Só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. O que mais está na pauta, Gisele, hoje? Bom, a pauta tem ao todo 10 processos, além daquelas listas que os ministros ainda podem chamar. Então, nós temos os embargos que nós falamos no bloco anterior, que envolve a ação penal do senador Ivo Cassol. Temos ainda aquele mandado de segurança que nós tivemos a oportunidade de abordar ontem aqui no Jornal da Justiça. Ele não foi chamado a julgamento, está automaticamente incluído na pauta de hoje.
que trata exatamente sobre uma ação, né, que é o mandado de segurança apresentada pelo Jacques Wagner, contra a tramitação de uma proposta de emenda constitucional que visa a alteração do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. E, além disso, há um recurso que foi apresentado numa ação direta de inconstitucionalidade que traz um tema que deve ser, que precisa, na verdade, ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, e ele trata exatamente sobre a possibilidade de recurso contra decisões do ministro relator que não admite a participação do amigo da corte. No caso em especial que está no plenário, um procurador da Fazenda Nacional, ele fez um pedido para participar numa ação direta de inconstitucionalidade como amigo da corte e o ministro Celso de Mello indeferiu por entender que esse instituto, ele não visa a participação de pessoa física, que não estaria caracterizado aí os elementos, né, que estão previstos na lei para que se admitisse a participação do procurador da Fazenda como amigo da corte. Ele argumenta que isso é uma ofensa, inclusive a possibilidade de acesso às cortes de justiça, e aí é por esta razão que esse caso está na pauta, já começou a ser julgado, existem 4 ministros, na verdade, já votaram pelo conhecimento, né, do recurso, ou seja, que ele seja pelo menos avaliado, mas 5 ministros entendem que não cabe recurso nesse caso. Qual a importância da participação do amigo da corte? Bom, o amigo da corte, ele, na verdade, assim, nas ações diretas de inconstitucionalidade, na ação declaratória de inconstitucionalidade, via de regra não há participação de um terceiro, né? Porque o amigo da corte é um terceiro interessado que vem para contribuir na discussão de uma questão constitucional relevante e ele, com conhecimento técnico adequado, ele vai trazer ali pontos de vistas que vão dar elementos para que os ministros possam, então, avaliar melhor a questão. Então, acaba pluralizando o debate e acaba tornando a decisão dos ministros mais social, com uma maior participação social. Existe realmente uma tendência do Supremo Tribunal Federal em cada vez mais admitir a participação, esse tipo de participação, tanto é que, embora a lei, né, traga a previsão, essa lei que admitiu formalmente a participação do amigo da corte, a lei de 1999, admitiu formalmente nos casos de ADI, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, e as ADCs, que são as ações declaratórias de constitucionalidade. Mas atualmente tem se admitido em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e em outros casos, ou seja, quando o tema é relevante, quando aquela decisão do Supremo Tribunal Federal vai impactar a sociedade e quando aquela pessoa que pretende, né, participar como amigo da corte, aquele órgão, aquela instituição, ele tem elementos técnicos importantes para acrescentar, normalmente os ministros têm admitido. Só que na lei diz que uma vez que essa decisão é do relator e que essa decisão é irrecorrível, então admitido ou não o amigo da corte, a decisão é irrecorrível, o que se discute aqui exatamente é sobre essa postura, né? Se cabe ou não recurso. Então, antes mesmo de analisar a participação do procurador da Fazenda Nacional, eles vão primeiro verificar a admissibilidade de recursos contra decisões dessa natureza. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação e a gente se encontra novamente semana que vem. Eu que agradeço, até lá. Até lá.